pessoal, para ver se a gente entendeu mesmo todo o conceito das pilhas, a gente vai fazer o exercício 1 e o exercício 2 da apostila. O 3 eu vou deixar para vocês responderem, tá? Para vocês treinarem aí. Mas o 1 e o 2 são importantíssimos porque eles destrincham tudo sobre a pilha. Então, se eu conseguir responder tudo do exercício 1 e do 2, eu sei tudo de pilhas, tá bom? É importante que a gente se esforce, porque esse conteúdo não é tão complicado, mas ele tem muito detalhe. Eu tenho que lembrar quem é polo positivo, polo negativo, quem oxida, quem reduz, sentido dos elétrons, quem corrói, quem aumenta a massa, qual solução que concentra, qual solução que dilui, quais são as semi-reações que acontecem em cada eletrodo, qual é o sentido dos elétrons. É muita coisa para ir guardando. Mas com esses dois exercícios eu tenho certeza que a gente vai conseguir, pelo menos, assimilar o conteúdo e não decorar, tá? Então vamos lá, exercício 1. Página 244, apostila 5. Então, se você não está com a apostila aí, pausa o vídeo, pega a apostila correndo aí e volta, tá bom? Beleza, então vamos lá. Página 244, apostila 5. A ilustração a seguir representa uma pilha de cobre e prata, montada em laboratório. Sabendo que durante o funcionamento dessa pilha ocorreu corrosão da lâmina de cobre, não precisa falar nem mais nada. Então, se a lâmina de cobre está corroendo, é porque a outra está aumentando a massa. E olha que interessante, na pilha de Daniel que a gente viu, a lâmina de cobre não sofria corrosão, ela sofria aumento de massa. Nessa pilha ela está sofrendo corrosão. Mas na pilha de Daniel era o cobre com o zinco. Agora eu tenho cobre com a prata. Então mudou. Não quer dizer que se o cobre reduz em um arranjo, ele vai reduzir em qualquer arranjo. Então, dependendo dos metais que eu selecionar para fazer a minha pilha, eu posso obrigar um metal que no momento estava reduzindo a sofrer oxidação. Então a gente tem que se apegar ao que o enunciado disse. Então ele disse que aqui está ocorrendo a corrosão. Corrosão. Na plaquinha de cobre que tem corrosão. Só que a gente sabe que onde tem corrosão é onde tem oxidação. Então já descobri que aqui sofre oxidação. O exercício ainda foi gente fina e ainda confirmou que esse eletrodo é onde vai ter deposição de massa, aumento de massa. Mas ele não precisava falar isso. Se um dos eletrodos está sofrendo corrosão, é porque o outro obrigatoriamente está sofrendo aumento de massa. Mas ele confirma isso, então ocorreu corrosão na lâmina de cobre e depósito de metal sobre a prata. Responda aos itens a seguir. Então, aqui na prata ocorreu deposição metálica. Deposição. Ou seja, a placa ficou com mais prata. Ela ficou mais gordinha de prata. Isso só acontece porque a prata que está na solução está sofrendo redução e sendo recuperada. Então ela está impregnando em cima da plaquinha que já era de prata também. Isso só acontece porque aqui está sofrendo redução. Maravilha. Então já sabemos onde tem oxidação e onde tem redução. E agora, pessoal, a gente já sabe tudo sobre essa pilha. Vamos ver antes de responder os itens. Olha como que é simples. Vamos lá. Se aqui está sofrendo oxidação, é porque esse cara está perdendo elétron. Então os elétrons estão saindo daqui e indo em direção à plaquinha de prata. O único caminho que os elétrons podem tomar é o fio condutor. Então os elétrons estão saindo do eletrodo de cobre, que é quem sofre corrosão, quem perde elétron, e indo em direção ao eletrodo de prata pelo fio condutor. Esse símbolo aqui é o símbolo da física, né? Pode representar uma lâmpada, mas esse símbolo genérico aqui representa qualquer tipo de resistor. A lâmpada é um resistor, porque a corrente, quando passa nela, elimina energia, né? Tem até uma representação específica, mas ele está dizendo que tem alguma coisa aqui consumindo eletricidade, algum resistor. Maravilha. Beleza. E sabendo do fluxo de elétrons, a gente consegue determinar tudo sobre essa pilha. Olha que legal. Se os elétrons estão saindo daqui, é porque aqui eu tenho o meu polo que expulsa os elétrons. Para expulsar, repelir os elétrons, que são partículas negativas, é porque esse lado também tem carga negativa. É o polo negativo. E qual é o nome do polo negativo? Bom, se fosse um íon negativo, seria ânion. Um polo negativo é o ânodo. Ânodo. Aí. Ou anodo, tá? Também está correto.
Beleza, então aqui eu tenho a corrosão, onde acontece a oxidação, é onde os elétrons saem, portanto é o polo negativo, o ânodo. Então do outro lado eu só posso ter o cátodo. Os elétrons não estão indo para o eletrodo de prata, então de alguma maneira esse eletrodo está atraindo os elétrons. Para atrair partículas negativas, você tem que ter carga positiva. Então aqui é o polo positivo. E o nome do polo positivo é cátodo ou catodo. Maravilha. Pronto, já sei quem é ânodo, quem é cátodo, quem sofre corrosão, quem sofre redução, já sei o sentido dos elétrons, então já estou conseguindo resolver um montão de coisa aí que o exercício está pedindo. Eu vou deixar esse cantinho para a gente, porventura, colocar as reações que estão acontecendo em cada um dos eletrodos. Mas vamos respondendo juntos às sentenças aí. Então vamos na página 245. Letra A. Qual é o sentido do fluxo de elétrons pelo fio? Do cobre para a prata. Então coloca do cobre para a prata. Pode colocar na forma esquemática também, não tem problema. Coloca Cu para o Ag, setinha Ag, para ganhar tempo. Letra B. Indique qual dos eletrodos é o cátodo e qual é o ânodo, destacando suas polaridades. Pessoal, cátodo é o eletrodo de prata, ânodo é o eletrodo de cobre. Então a gente já tinha feito isso. O que ele quer dizer para destacando as suas polaridades? Para lembrar que o cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo. Então a letra B a gente já respondeu aqui no desenho também. Letra C. Indique a espécie química que sofre oxidação e a espécie que sofre redução. Também já respondi isso. Qual a espécie química que sofre oxidação? O cobre. E qual a espécie química que sofre redução? A prata. Mas é a prata iônica, tá? Então só toma cuidado. O cobre metálico oxida. Ele sofre corrosão. A prata iônica que sofre redução. Ela que é recuperada e convertida em prata metálica. Maravilha. Letra D. Equacione as semi-reações de oxidação e redução somando-as em seguida para obter a reação global do processo. Então eu vou colocar exatamente isso que eu acabei de falar. Então eu vou fazer a letra D aqui. Equacione as reações de oxidação e redução. O que está acontecendo na oxidação? O cobre o cobre 0 está sofrendo a corrosão, a oxidação e sendo transformado em cobre mais 2. Então é isso aqui, ó. O cobre 0, que está na plaquinha, ele vai perder 2 elétrons. Quando eu quero indicar que os elétrons estão sendo perdidos, eu coloco sempre depois da seta. E como ele perde 2 elétrons, ele vai ser convertido em cobre mais 2. Aí, ó. Então era o cobre da plaquinha, que perdeu 2 elétrons e virou cobre mais 2. Aí ele caiu para a solução. Então a solução está cheia de cobre mais 2. O que está acontecendo no outro eletrodo? O contrário. O Ag mais... Aqui eu vou começar com o íon, por quê? Porque agora na redução tem que ganhar elétron. E quem que ganha elétron? Quem tem capacidade de atrair elétron. E quem que tem capacidade de atrair elétron? Quem tem carga positiva. Então o íon Ag vai atrair elétron, só que nesse caso ele vai atrair apenas um elétron. Por quê, professor? Porque a carga dele aqui é mais 1, então ele precisa só de um elétron para anular essa carga. Então, um negativo encontra um positivo e a carga final é 0. Por isso que forma o Ag0. O Ag, que é a prata com o NOx 0, é a prata na sua forma metálica. Então, o íon que estava dissolvido em água se transforma em prata metálica e impregna na plaquinha aqui. Então, vai aumentando a quantidade de prata. E agora, ele quer que eu faça a reação global. A reação global é dada pela soma das duas semi-reações. Só que eu tenho que tomar cuidado para cancelar os elétrons. Os elétrons primeiro tem que estar em lados opostos das equações. Então aqui está depois da seta e aqui está antes. Beleza. Só que eles têm que estar na mesma quantidade. Aqui eu tenho 2 elétrons e aqui tem apenas 1. Desse jeito não está simplificando legal. Como que eu faria para resolver esse problema? Nesse caso vai ficar mais simples se eu manter a primeira equação e multiplicar a segunda por 2. Porque se eu multiplicar ela toda por 2, eu vou multiplicar a prata? Vou. Vou multiplicar isso daqui? Vou. Só que o que era 1 elétron vai passar a ser 2. E agora eu tenho 2 elétrons aqui, 2 aqui, eu consigo cancelar. E reescrevo aquilo que sobrou. O que sobrou antes da seta? Aqui em cima sobrou apenas o cobre com o NOx 0.
Cobre 0. Mais, aqui não tem mais nada antes da seta aqui. Só que aqui embaixo tinha um elétron que cancelou, mas sobrou 2 Ag+. Agora eu coloco o 2, porque eu só estou somando porque eu multipliquei por 2. Então tem que colocar corrigido. Então, Ag+. Beleza. Não tem mais nada antes da seta, então coloca a setinha. O que sobrou depois da seta? Aqui sobrou o cobre mais 2. Cobre mais 2. E aqui sobrou o 2Ag0. Então, 2Ag0. Olha que legal, olha como que é fácil enxergar os fenômenos de oxidação e redução aqui. O cobre não tinha carga 0, aqui passou a ter carga mais 2, a carga dele aumentou. Isso é um indício de oxidação. A prata, o Ag não tinha carga mais 1, ele passou a ter carga 0. Quando a carga diminui, é porque o cara está sofrendo redução. Então ele reduziu. Tudo bem? Então tá aí a letra D, as semi-reações em cada um dos eletrodos, e aqui a reação global. Só que para chegar na reação global eu tive que corrigir uma delas para que o número de elétrons ficasse o mesmo, tá bom? Então não esqueçam disso, não é só sair somando, eu tenho que ter certeza se os elétrons vão cancelar completamente. Se não estiverem cancelando, eu corrijo. Cada hora eu vou utilizar de um artifício. Aqui eu mantive a primeira, eu multipliquei a segunda por 2. Beleza. Letra E. Discuta o que ocorre com as concentrações de íons cobre e prata durante o funcionamento dessa pilha. Será que o cobre mais 2 e a prata mais 2 vai ficar do mesmo jeito ou a concentração vai mudando com o transcorrer do tempo? Com certeza vai mudar. Por quê? O cobre mais 2 ele está sendo produzido, ó. Eu estou fazendo o cobre metálico ser transformado em cobre mais 2. Então a concentração de cobre mais 2 vai, com o tempo, aumentando. Enquanto que a quantidade de prata, Ag mais 1, vai diminuindo. Porque o Ag mais 1 vai sofrendo redução e sendo convertido em Ag0. Então está acontecendo o seguinte aqui, ó. Eu estou pegando a prata da solução e convertendo em prata metálica. Então estou tirando a prata da solução e impregnando na plaquinha. E aqui estou fazendo o contrário. Eu estou pegando o cobre da plaquinha e convertendo em cobre iônico. Então estou aumentando a quantidade de cobre. Então esse cara vai aumentar e diminuindo a quantidade de prata. É isso que está acontecendo. Então, cobre aumenta a quantidade, cobre mais 2 aumenta a quantidade e o Ag mais diminui a quantidade. As equações aqui mostram isso. E F. Supondo que dentro da ponte salina... Ah, ó, minha pilha não está funcionando, hein? Ninguém falou nada, hein? Está faltando a ponte salina, ó. Que é aquele tubo embebido de uma solução salina cheia de íons livres que faz a conexão entre as duas soluções. Supondo que dentro da ponte salina há uma solução de cloreto de potássio, então aqui dentro tem cloreto de potássio, KCl, que em meio aquoso dissocia, libera o K+ e o Cl-. Tudo bem? Então eu libero o mais e o menos. K+ e o Cl-. Maravilha! Indica o sentido de movimentação dos íons dentro da ponte. Então o K+ vai para onde? Vai para a direita ou para a esquerda? E o Cl-? Olha como que é simples. A quantidade de cobre mais 2 não está aumentando? Sim, a gente acabou de analisar isso. Então quer dizer que a minha solução está ficando com muito íon positivo. Ela está ficando com um caráter positivo muito acentuado. E não pode, porque como que eu vou ter uma solução com uma carga extremamente positiva, sendo que esse é o lado negativo da minha pilha? Isso não pode acontecer. Lá também é a mesma coisa, ó. Eu não estou retirando o Ag+ da solução, então eu estou tirando o positivo da solução. A solução está ficando menos positiva, ou seja, ela está ficando mais negativa. Só que a solução não pode ficar negativa, porque esse é o lado positivo. Para que isso não aconteça, para que não tenha esse desbalanço de cargas das soluções, eu coloco a ponte salina e ela permite com que esses íons que eu coloquei lá migrem de um lado para o outro, equilibrando as cargas. Então quem que vem para salvar a solução da esquerda? Ela não está ficando muito positiva? Então eu preciso de alguém que deixe ela menos positiva. Ou seja, que anule a carga positiva. Para anular uma carga positiva, eu preciso de uma espécie química negativa. Então, para o lado esquerdo, para o lado da solução de cobre, vai vir o cloro. Então, o cloro vem salvar a solução do cobre.
Por outro lado, essa solução está ficando muito negativa, eu preciso de alguém que equilibre um pouco isso. Então o potássio vai para a solução de prata. Então o positivo da solução salina vai tentar neutralizar um pouco o excesso de negativo da solução da direita, e o negativo da solução salina vai tentar neutralizar um pouco o excesso de carga positiva da solução da esquerda. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso exercício 1. Um exercício muito amplo, tá? Se vocês sentirem dificuldade, vai pausando o vídeo, vai tentando entender, vai respondendo e vai analisando a resolução, tá bom? É muita coisa mesmo. Beleza? Obrigado.